Olá a todos. Então vamos dar prosseguimento aqui. No último vídeo a gente falou, né, um pouco lá sobre os chakras, especificamente aquele chakra esplênico. Hoje a gente vai falar nesse vídeo um pouco sobre prana, um pouco sobre os nadis e formas pensamento. Então, vamos começar lá falando um pouco sobre essa questão do prana. O prana, ele poderia se entender aí, de acordo com a medicina tradicional chinesa, lá como Qi, né? É aquela energia que vem através do Sol, e essa energia ela entra por meio do corpo etérico, no caso, a gente tem lá os chakras, como a gente já viu, existe o chakra esplênico, que fica na região do baço. Então, essa energia que revigora, que nos constitui, essa entrada, né, do fluido cósmico universal, que serve aí como alimento basilar para os seres, entraria nesse chakra esplênico. Por meio da respiração, a gente sabe que tem todos os chakras, né? Os chakras eles ficam na região da coluna, tem sempre um na frente, outro atrás, com exceção do coronário, que fica no topo, e do básico, que fica na região genésica, aqui na região próxima ao cóccix. Então, a gente tem sempre um na frente e o outro correspondente atrás, enquanto um gira no sentido horário, outro sentido anti-horário. A gente sabe que tanto chakras, né, quanto nadis, a gente tem uma quantidade muito grande deles. Então, o que seriam os nadis? Os nadis são os canais por onde há o fluxo dessa energia. Então, nadis, por meio da literatura aí que a gente procurou buscar, a gente tem em torno de 72 mil nadis, a gente tem em torno de 88 mil chakras. Os chakras, como a gente já viu no vídeo anterior, basicamente são aqueles 7 nas 7 dimensões. E em relação aos nadis, a gente tem esses três principais aqui, né? O Sushumna, Pingala e Ida, né? Então a gente tem que imaginar que há uma entrada de prana por meio daquele chakra exatamente aqui na região do baço, né, o esplênico. Então, essa entrada do prana, essa entrada dessa energia solar, desse fluido cósmico universal, ela se dá por essa série de canais, essa série de nadis, né, que vão começar a fazer a distribuição dessa canalização de energia por meio dos chakras. Formas pensamento caracterizariam a maneira pelo qual a nossa maneira de pensar pode plasmar, pode formar uma identidade, pode formar uma estrutura, né? Então, formas de pensamento, normalmente, elas são constituídas de essência elemental. Essa essência elemental, como a gente já viu, inclusive, lá no overview que a gente fez da teosofia, a gente tem 3 reinos elementais básicos. Como a gente está falando do astral, a gente estaria falando desse terceiro reino elemental. Então, esses reinos elementais, depois a gente vai fazer aqui um videozinho de suporte, posterior a esse, falando a respeito lá dos 3 logos, o que seriam esses 3 logos, né? Porque esses reinos elementais, eles ficam no segundo logos, que é a posição onde estão os anjos, onde estão os devas, onde na acepção maior está a sabedoria, ou seja, a questão intelectiva, a questão crística, né? Aquelas entidades que nos serviriam como, que nos dariam suporte para que realmente a gente possa, na nossa estrutura adensada, conseguir exercer aí as atividades daquilo que a gente chamaria aí como vida, aqui no nosso plano terreno, né? Então, esses reinos elementais, que na verdade a gente tem terra, água, fogo e ar, né? São elementos da natureza, e aí, de acordo com o nosso modo de pensamento, com aquele ectoplasma que nós, de modo inerente, geramos, a gente pode criar uma estrutura por meio de um pensamento repetitivo. Eu sei que isso daqui é um assunto muito sério, porque a gente pode plasmar uma determinada forma, um determinado objeto, mas se isso se der de modo com uma continuidade muito grande, a gente eventualmente pode até plasmar um ser, né? E esse ser
ele ficaria conosco aí até por mais de um renascimento, né, por mais de uma personalidade que nós tenhamos, e a única pessoa, o único ser, o único espírito que vai poder desagregar, acabar com essa forma de pensamento animada, digamos assim, seria o próprio Criador, né? Então é uma coisa muito séria. Existem esses reinos elementais, né, básicos, essas formas físicas que a gente conhece, fogo, ar, terra e ar, que, assim, de modo um pouco, de repente, inconsciente, como a gente, não, na maior parte das vezes, não tem a ideal noção do que representa o pensamento humano, quão forte ele é e quão as coisas elas estão ligadas, tanto nesse plano tridimensional quanto outros, né? A gente pode gerar essas estruturas aí por meio desse pensamento repetitivo ou mesmo formas mais simples, né? Então, há determinadas casas que utilizam, por exemplo, se a gente utilizar uma ferramenta da apometria e for em relação ao centro, pode ser feita a limpeza dos corpos, a limpeza da casa, quando um indivíduo, né, ele se torna um assistido, né, ele buscar esse pronto-socorro espiritual. Então, basicamente, o que a gente gostaria de falar nesse vídeo seria isso. Então, a gente vai fazer um videozinho de suporte, explicando de uma maneira sucinta o que seriam esses 3 logos, porque eles meio que formam a base da teosofia para que a gente consiga entender isso, né? Aquele ciclo de Sansara, que a gente vai falar também sob o ângulo de vista aqui do corpo astral, que é o objetivo desse estudo, mas para que a gente consiga entender esse ciclo, né, que vem lá do Pai, do Filho, da matéria primordial, que vai haver uma descida até o reino mineral, para depois haver a ascensão e volta ao Pai, né? Essa explicação sucinta, acredito que ela vai ser interessante e servir de suporte para que a gente consiga seguir o nosso estudo aqui do corpo astral no plano astral, tá bom? Então, agradeço por hora muito a paciência de todos e aguardo numa próxima oportunidade, no próximo vídeo. Até lá. Muito obrigado.